Bem, então, muito boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença e participação nesta nossa talk online, onde vamos abordar o desafio da sustentabilidade, neste caso com a vertente do desafio ambiental. E para a abertura desta nossa conversa, eu pedi ao Presidente da Fundação AEP, Dr. Luís Miguel Ribeiro, para fazer a abertura. Muito bem, muito obrigado, Dr. Luís Sousa, e a todos os nossos convidados, ao Dr. Rui Pedroto, da Fundação Manuel António da Mota, ao Dr. Fernando Leite, da Grace, ao Dr. Pedro Fernandes, da APSER, ao Dr. Manuel Ribeiro, da The Choice, e também ao testemunho empresarial, e muito em particular ao Paulo Coutinho, que é o winemaker da Quinta do Portal, trazer-nos o seu testemunho empresarial, que é fundamental nestas sessões. De facto, esta é mais uma talk online deste desafio do ciclo da sustentabilidade, que a Fundação AEP, em parceria com a Fundação Manuel António da Mota e com alguns parceiros que nos têm apoiado, nomeadamente com também a Grace, com o banco Caixa de Crédito Agrícola, Mútuo, e um conjunto de outros parceiros que têm estado connosco, com a parceria Media Partner Vida Económica, também com o apoio da APSER. Naturalmente, dizer-vos a todos que é um gosto poder continuar a contar convosco, com as vossas intervenções, com os vossos testemunhos, e dizer que da parte da Fundação este tema da sustentabilidade continuará a ser um tema que merecerá toda a nossa atenção, e também da AEP estamos a preparar uma conferência para setembro, onde naturalmente iremos tratar dois temas que nos são muito próximos e que merecem toda a nossa atenção, sendo que um deles é a indústria, que está no ADN da AEP, e o outro é a sustentabilidade, que cada vez mais é um tema que deve merecer toda a nossa atenção, o nosso foco, diria também alguma preocupação, mas sobretudo muita ação para começarmos a passar do discurso e destas intervenções que se fazem sobre as questões da sustentabilidade para ações em concreto, porque depois essas é que trazem resultados, e por isso nós devemos estar focados no resultado da ação. A Fundação AEP tem trabalhado este tema nos últimos tempos, sobretudo desde que o Dr. Rui Pedroto esteve na administração da Fundação, e que tem muito, diria, sensibilidade, mas sobretudo também já muito trabalho e muito pensamento sobre estas questões, e muitos projetos e muita ação sobre estes temas, e naturalmente todos os parceiros que aceitaram estar connosco neste projeto têm um grande compromisso com as questões da sustentabilidade. Por isso eu não me quero alongar mais, até porque eu acho que o mais importante é ouvir os vossos testemunhos. Da minha parte era para reforçar este agradecimento e também o compromisso da Fundação em continuar a colaborar na reflexão, na partilha de boas práticas e, sobretudo, no estímulo a que se possam desenvolver projetos que tragam resultados, e para que a sustentabilidade seja cada vez mais uma prática que seja presente na vida de todos nós, das empresas, porque é isso que nós precisamos, e é uma exigência, diria, de hoje da nossa vida em sociedade. Muito obrigado, bem-ajam pela vossa presença e uma boa sessão, bom trabalho. Muito obrigado, Dr. Luís Miguel Ribeiro. Pela minha parte, também gostava de agradecer o convite para participar nesta conversa. Agradeço também a sua reflexão e o foco que dá ao tema em debate, e gostava de dizer que, para mim, também é uma ótima oportunidade de conhecer as últimas tendências, também a perspectiva que os oradores nos vão trazer, e depois tentar transmiti-las também através do Jornal Vida Económica. Por isso é com muita satisfação que estou aqui na Fundação AEP a iniciar esta conversa. E eu gostava de introduzir um primeiro tema que tem a ver com o desafio ambiental,
e que suscita a questão dos custos, porque muitas vezes a proteção do ambiente para as empresas e para o setor produtivo pode ser vista como um acréscimo de custo, ou seja, uma espécie de um sócio que não é produtivo. No entanto, também há outras vantagens, que é o aumento da eficiência, a poupança de recursos, ou seja, há um custo, mas também há benefícios associados. Por isso, se calhar, começávamos por esta visão dos custos e começávamos pelo Dr. Rui Pedroto, para nos dar também a ideia que tem sobre isto, até que ponto a proteção ambiental é um custo para as organizações. Olá, em primeiro lugar, começo por cumprimentar todos os membros deste painel virtual. É um gosto, mais uma vez, estar aqui convosco e ter, para além dos promotores, dos patrocinadores e do gentil contributo do Semanário Vida Económica para coordenar e moderar este debate, é um gosto termos aqui connosco a doutora Manuela Ribeiro e o Paulo Coutinho, que representam, digamos assim, a comunidade empresarial, e também o Pedro Fernandes, não é, que na última sessão, na primeira que aqui tivemos, deu um contributo muito importante para a discussão destas questões da sustentabilidade. Se bem me recordo, o primeiro tema, o tema da primeira talk, teve a ver, sobretudo, com o desafio social, e este é o desafio ambiental, a que talvez pudesse somar o desafio económico, dentro daquela velha ideia do chamado triple bottom line, não é? Portanto, quando estamos a discutir sustentabilidade, e o triple bottom line aplica-se evidentemente àquilo que são as contas das empresas, e hoje fala-se muito no jargão moderno em ESG, não é? No sentido de Environment, Social e Governance, não é? Vai introduzir-se essa componente do governance, mas, na verdade, há mais de 2 décadas, seguramente, primeiro na Europa estes movimentos chegam a Portugal sempre algo tardiamente, mas depois em Portugal, as preocupações de natureza social e ambiental começam a estar cada vez mais impregnadas na estratégia, na visão, nas operações das unidades empresariais. Lembrando que a atividade económica no seu conjunto tem um impacto, como é visível e todos sabemos, tem um impacto decisivo naquilo que são os ecossistemas em sentido amplo, como tem, evidentemente, um impacto decisivo na vida em sociedade. Esta é uma data carregada de simbolismo, estamos a comemorar 50 anos da Declaração de Estocolmo, não é? Em 1972, que deu talvez o pontapé de saída e foi o primeiro sinal de alerta do mundo moderno e do mundo ocidental para a importância crescente que as questões ambientais vinham tendo como ameaça ao nosso modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento muito assente no crescimento económico, sem valorizar devidamente os fatores ambientais, sem valorizar devidamente aquilo que se podem chamar, digamos, as externalidades negativas do modelo de crescimento desenfreado e que atenda apenas a pressupostos de natureza económica. Mas para não me alongar muito mais e para não entrar aqui numa narrativa necessariamente extensa sobre as questões ambientais que agora nos apoquentam e a importância que as empresas têm enquanto exemplo em prol da sustentabilidade, no que diz respeito à questão dos custos, há aqui sempre uma visão, diria, algo ambígua. É evidente que, e é uma visão algo ambígua, porque não há, porque os passivos ambientais, as externalidades negativas que um modelo de crescimento económico desenfreado provoca no ambiente, são externalidades que têm que ser monetizáveis. E, portanto, quando se fala, por exemplo, em créditos de carbono, taxas de carbono, estamos a falar numa tomada de consciência crescente de que estas externalidades negativas têm um custo e que esse custo se deve fazer repercutir sobre os agentes económicos, sobre a atividade económica.
Mas isto é talvez uma forma indireta de dizer que, sim, que evidentemente as medidas de contenção, de mitigação da pegada ambiental nos mais diversos domínios têm um custo, mas também é verdade, e aqueles que andam nisto há mais tempo, e as empresas que começaram este trajeto há mais tempo, rapidamente se aperceberam que os ganhos de eficiência ao nível da operação largamente compensam os custos iniciais de implementação de medidas que vão ao encontro das grandes exigências e dos grandes desafios ambientais do mundo moderno. O mais importante dos quais seja talvez a questão das alterações climáticas e, dentro destas, a questão do aquecimento global, mas é bom lembrar que os desafios ambientais, de forma alguma, se esgotam na questão das alterações climáticas. É aquilo que, por antonomasia, tendemos a confundir com a questão ambiental por natureza, mas, na verdade, o aquecimento global e as alterações climáticas não esgotam a problemática ambiental que se desdobra em múltiplas outras facetas. E, portanto, a questão disto ser ou não ser um custo para as empresas, e com isto concluo, é uma questão que se põe, evidentemente. Há custos em que as empresas vão ter de incorrer para empreender melhorias que podem levar o seu tempo, mas são custos que são amplamente compensados no plano económico pelos ganhos de eficiência que as empresas conseguem obter e, evidentemente, isto não é monetizável, mas é um aspecto não negligenciável, pelos ganhos de consciência moral que uma empresa, enquanto agente económico socialmente responsável, certamente sente em poder estar a dar o seu contributo para um mundo melhor. E, enfim, por primeira intervenção, por aqui me ficaria. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui Pedroto. Conforme refere, há custos, mas também há vantagens significativas. Nós, se calhar o Dr. Fernando Leiteiro não está connosco, podíamos passar ao engenheiro Pedro Fernandes da APSEP para nos dar também a sua perspectiva, dando sequência também à visão do Dr. Rui Pedroto. É que nós temos consciência que nós estamos numa região, ou seja, a União Europeia, onde existe consciência e proteção ambiental e um patamar de exigência superior a outras regiões do mundo. Mas as empresas europeias têm que concorrer com empresas de outras regiões onde essa exigência não se coloca. Será que isso, ainda na perspectiva dos custos, pode tirar competitividade às empresas europeias? Antes de mais, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar nestes eventos organizados pela AEP e pelos outros intervenientes, a Grace e a Fundação António de Almeida. E pronto, já agora também agradecer o convívio com estas pessoas. Nós estivemos antes a tomar um cafezinho com os restantes e estivemos a falar um bocadinho sobre estes assuntos. Pegando as suas palavras, nós vivemos das circunstâncias, não é? E neste momento os contextos são... já vivemos o Covid, já vivemos agora a questão da guerra na Ucrânia e isso leva-nos à questão de, se nós já tivéssemos avançado para as renováveis, provavelmente não estaríamos tão dependentes do gás e do petróleo da Rússia, não é? Portanto, quando se diz, será que o ambiente teria tido vantagens? Neste caso, provavelmente poderia já ter tido os seus ganhos largamente compensados, não é? De outro ponto de vista, uma vez que nós estamos também em conferências no âmbito dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são objetivos que foram definidos pelas Nações Unidas, portanto estamos a falar de um compromisso a nível internacional e estes objetivos não são só para as empresas, como também para as organizações internacionais e governamentais. E isso leva-nos também à questão de qual é o peso que tem, quais são o peso que tem as minhas boas práticas no ambiente. Ora, se todos estamos envolvidos num objetivo comum, ainda para mais com a questão das alterações climáticas, se toda a gente, e nós vemos na União Europeia, como disse muito bem, uma grande integração desses princípios
na nossa legislação. Obviamente que as empresas que estão na Europa vão ter que se comprometer mais cedo com esses objetivos. Não invalida que os outros também o façam. Aliás, o desejável é que o façam, porque a natureza já não é só de um continente ou de um país, afeta todos internacionalmente. E por isso, o compromisso dos ODS é na globalidade e, portanto, parte-se do princípio que nós vamos ter de ir nesta direção. O que também foi falado anteriormente, e com muita razão, pelo engenheiro Rui Pedroso, é a questão dos custos ambientais da própria organização. Se nós formos a considerar, e agora estava a pegar nas ideias que nós trocámos anteriormente, antes do evento, por causa da economia circular, eu já referi isto, penso eu, na primeira sessão que nós tivemos. A economia circular, se nós formos a ver de uma perspectiva da organização, a ideia é que haja o menor desperdício possível. Ora, se nós considerarmos o menor desperdício possível, a nível da organização, tudo vai ser positivo. Ou seja, se eu consigo converter 100% da minha matéria-prima, que neste momento estão pela Rua da Amargura, os preços são exorbitantes, se eu consigo converter para produto, estou a conseguir uma eficácia que é a 100%. Converter 100% de matéria-prima em produto. E isto reduz custos de aquisição, reduz custos de financiamento, reduz o produto não conforme, reduz o número de resíduos, reduz até custos logísticos. Portanto, nós estamos a ver que o ambiente traz consigo eficácia, e como disse o engenheiro António Rui Pedroso, traz uma eficiência que traz do seu lado e os seus ganhos positivos. Pegando agora também do ponto de vista normativo, para também não estar a repetir o que disse a última vez, é de referir que estão a ser trabalhadas normas, já existem normas e nós até estamos já em Portugal a traduzi-las, que vão nesse sentido. Eu até, no meio, só 3. Uma que tem a ver com determinar custos e benefícios ambientais. Ou seja, e quando estamos a falar de custos e benefícios ambientais, não estamos só a falar das questões materiais. Falamos, por exemplo, se eu tenho uma casa com vista para a praia, se houver um prédio que se mete à minha frente, essa casa desvaloriza. E, portanto, assim como o desvalorizar o que eu tenho de património ambiental, também pode desvalorizar a minha realidade. Então, estamos aqui a tentar valorizar o que às vezes é muito difícil de valorizar. Temos outra norma, que é a avaliação monetária dos impactos e aspectos ambientais relacionados. Ou seja, a anterior dizia, vamos avaliar os impactos das minhas decisões. Agora esta norma já diz, eu tomei estas decisões, vamos ver qual é o valor que o impacto causa. E finalmente, se vocês até quiserem ver, se derem ao trabalho de ir à ISO, ao site da ISO, vocês veem que agora em quase todas as normas tem em baixo uma linha que diz Sustainable Development Goals, ou seja, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e refere aqueles objetivos para o qual a norma contribui. E, por exemplo, nós temos uma norma que estamos a trabalhar na Comissão Técnica das Finanças Sustentáveis. Atenção, não estou a falar de economia, estou a falar de finanças sustentáveis, que contribui para todos os objetivos, menos para o último. Isto porquê? Porque neste momento as finanças, e falou-se aí dos ESGs, as finanças estão a olhar muito para a sustentabilidade. Há alguns bancos, e nomeadamente alguns que participam nestas comissões técnicas, estão a considerar os ESGs, ou seja, as orientações de sustentabilidade na definição de atribuição de créditos. Portanto, os financiamentos já estão, em muitos casos, sujeitos a uma avaliação de sustentabilidade. E estamos a falar a nível de bancos, mas a nível também de financiamentos europeus, em que já é considerado o financiamento do ponto de vista sustentável. Ou seja, não estamos só a ver agora os custos que o ambiente tem para as organizações, mas também o que é que o ambiente pode trazer de benefícios para o desenvolvimento das organizações. E neste caso, estamos a falar de financiamentos. Hoje em dia, o financiamento é fundamental para o desenvolvimento das organizações. Basta ver o PRR. O PRR tem um valor significativo afeto à descarbonização das indústrias e também
dos edifícios, do edificável, da eficiência energética. Portanto, estamos a ver que o ambiente pode não ser só melhor para a organização numa medida de aumento da eficácia, mas também na medida em que eu sou mais bem enquadrado no que são as políticas de financiamento e nas próprias políticas da União Europeia e mundiais. E para finalizar, portanto, este ponto das políticas europeias, pois verte muito para a legislação. Portanto, quando nós vamos ver o desenvolvimento das novas legislações, tem uns requisitos muito mais exigentes, e isso vai obrigar também as empresas a tomarem um passo à frente para ir de encontro a estes requisitos. E esses requisitos, obviamente, vão se refletir também no desempenho ambiental das organizações. E, portanto, quer do ponto de vista da organização, quer do organismo dos países, quer do ponto de vista internacional, obviamente há aqui um caminho a fazer e já lá vai o tempo em que o ambiente era um custo. Basta ver que se eu poupar na energia, estou a beneficiar o ambiente e estou a poupar dinheiro. Agora, ali, se calhar, o Paulo poderá desenvolver um bocadinho mais este assunto, mas, por exemplo, eu tenho a APSE também faz parte do protocolo que foi avançado por empresas da área do vinho, e uma das grandes preocupações é a pegada hídrica, com as secas consequentes que nós temos tido e com os problemas de falta de água. Se eu poupar a água, não estou só a poupar a água, não estou só a poupar a carteira, mas estou também a poupar as terras e um recurso que eu vou ter que capitalizar no futuro. Portanto, deixo por aqui as minhas reflexões. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Henrique Fernandes. Como disse, acho que aí também segue a linha de pensamento do Dr. Rui Pedroto. Pode não haver nenhuma incompatibilidade entre a proteção do ambiente e os custos, ou pelo menos o equilíbrio de exploração, porque, como disse uma empresa, adotar um conjunto de boas práticas para reduzir o consumo de energia, ela não tem custo nenhum e até reduz os encargos e reduz a sua pegada ambiental. Por isso pode ser tudo benefício. Mas podemos passar agora à doutora Manuela Ribeiro, que representa aqui a The Choice, também para nos dar a sua opinião sobre este tema. Muito obrigada. Eu começo por, aos colegas, agradecer a oportunidade de estar aqui, de partilhar algumas ideias sobre este tema. E a questão que estão a levantar, de facto, é muito no seguimento do que já falaram, ou seja, efetivamente pode ter um custo numa primeira fase, mas que é amplamente compensado pelos benefícios que traz. E estes benefícios vistos numa perspectiva muito mais alargada do que só propriamente dentro da empresa, porque tem a empresa, tem os impactos, no fundo nós temos que pensar nos impactos que isto tem em termos mundiais, em termos globais, em termos de planeta. Efetivamente tudo o que são números apontam e tudo o que são análises apontam que a situação está efetivamente muito complicada e nós ou fazemos alguma coisa e ganhamos esta consciência que temos de fazer alguma coisa, ou então não sei se vai existir planeta durante muito mais tempo. E esta questão é muito importante na medida em que há uma questão que é muito pertinente e que tem um pouco a ter a ver com aquela questão que levantava agora um bocado relativamente à competitividade, que é quase como vermos as coisas não de uma forma separada, a empresa e só o ambiente, mas a empresa, o ambiente, os concorrentes, os consumidores, ou seja, no fundo há todo um ecossistema e toda uma visão sistémica que é importante ter aqui consciência. Uma das coisas que está a acontecer, por exemplo, na indústria e em algumas das empresas está a acontecer, e é uma coisa de facto complicada, que é as exigências que alguns clientes fazem, que implicam que as empresas numa primeira fase até possam ter mais alguns custos, mas os clientes não mexem na margem. E, portanto, quando as empresas já estão numa situação complicada, porque perderam vendas, porque têm aumento de custos de matérias-primas, porque existe uma série de outras condicionantes, às vezes as empresas até querem fazer mais coisas, mas elas, de facto, depois fazem as contas e a sua margem quase que já não compensa. E, portanto, isto é uma questão muito pertinente e que vai levantar muitas e que traz esta essência de dizer o que é que eu vou pesar mais, na medida em que eu quero sobreviver com a empresa, mas será que eu consigo sobreviver? E, portanto, é preciso também uma mudança de consciência da parte de todos e muita formação. Eu acho que é importante ter muita formação para os empresários
para perceber que no médio prazo vai efetivamente compensar, sabendo que numa primeira fase até pode ter alguns custos adicionais, mas que depois isso compensa largamente. E ter esta perspectiva de todo, ou seja, ter esta perspectiva de que a situação do ambiente não é só painéis solares, é pensar a cadeia de valor, pensar exatamente como o Pedro Fernandes estava a falar, pensar os recursos e pensar que se eu começar a trabalhar mais a economia circular, efetivamente posso capitalizar na questão das matérias-primas, no reintroduzir na cadeia, no reintroduzir no processo, e então eu, inclusive, consigo libertar de muito peso e de muita pressão internacional que eu hoje tenho. E isso aí considero que é muita grande questão, é pensar tudo desde o princípio. Eu participei na criação de um guia de boas práticas sobre sustentabilidade e economia circular para a fileira casa, em que consideramos toda a área do mobiliário e algumas áreas também que são complementares, portanto a fileira casa, e trazer esta perspectiva de que eu tenho que começar a pensar a sustentabilidade na fase do design é uma coisa que ainda está muito pouco clara para as empresas, não é? Não é só questão de eficiência energética, é questão do próprio produto, de próprio pensar a matéria-prima, pensar como é que eu vou desenhar o produto, como é que o produto vai para a área da produção, o que é que eu vou fazer com o produto no fim de vida, como é que eu vou recolher o produto, como é que eu vou dar uma segunda vida aos produtos. Ou seja, o tema é tão amplo que precisa, de facto, ser muito bem discutido e até trazer muito esta perspectiva para as empresas de pensar as suas estratégias de sustentabilidade. Não é ações pontuais, mas é pensar a estratégia como um todo, em que vai considerar o custo, o impacto, as várias alternativas, o que é que o cliente quer, o que é que o consumidor vai querer. E toda esta abordagem é, de facto, a abordagem que vai fazer sentido, começa a fazer e cada vez mais fará sentido ter esta abordagem global. E aqui eu volto a repetir isto porque acho que é muito importante, é a questão de trazer mais formação para os empresários, para perceber exatamente que o processo é muito mais complicado, não é só uma ação pontual. E agora passava para o Paulo, que com certeza terá muito também para dizer sobre isso. Pronto, pela minha parte acho que é isso, acho que é muito esta questão de vermos, falta-nos muito isso, falta-nos ver sistema. Falta-nos ver que todas as ações têm um impacto. E quando eu consigo ver isso, eu consigo efetivamente considerar o impacto no todo. E é essa perspectiva que eu acho que pode fazer e vai fazer com certeza toda a diferença daqui para a frente. Muito obrigado. Já era tudo. Ótimo. Então podemos passar ao Coutinho, que representa o Winemaker e que nos vai dar o testemunho empresarial. E na sequência do que temos vindo a falar, eu perguntava-lhe o que é que será mais importante para aumentar o contributo das empresas na defesa do ambiente. São as normas, ou seja, se é a exigência, ou se é também a própria consciência das empresas e as vantagens em termos de custos que elas possam retirar também da redução do desperdício e do aumento da eficiência. Obrigado. Obrigado por terem convidado a estar presente nesta talk sobre sustentabilidade. É um tema claramente que me seduz, que me apaixona e que poderia estar aqui mais do que os 15 minutos que me dão. Vou tentar ser sucinto. Eu estou a representar, no fundo, uma empresa familiar, mas tenho a vantagem de falar, ou de poder falar como um microprodutor, e vão perceber que dentro da lógica com que vou abordar esta questão da sustentabilidade, fará um pouco todo o sentido. Mas começando pela Quinta do Portal, ou pela empresa como um todo, acho que toda esta abordagem da sustentabilidade para nós é algo que não faz parte. Temos mesmo que pensar desta forma e, portanto, não conseguimos aqui comparar custos, porque, no fundo, nós não nos vemos a trabalhar de outra forma. E, portanto,
Nós, desde o início, pertencemos também à Porto Protocol, desde o início de 2020, e já participamos com um grupo de trabalho de uma operação que nós fazemos aqui, que é a reutilização do dióxido de carbono da fermentação. Pronto, há muito a fazer sobre esta área, mas nós, mesmo dentro da produção do Porto, faz todo sentido, principalmente porque estamos a trabalhar em ambientes de cuba aberta, portanto, o lagar, faz todo sentido que nós possamos usar dióxido de carbono que vem de outras fermentações para podermos, no fundo, controlar o processo. Não vou falar das vantagens ou das desvantagens disso, mas só para perceberem um pouco desta a forma como estamos a abordar. Depois, queria ir diretamente a um outro aspecto, avançar um pouco mais, que é, esta é uma empresa que tem um projeto de enoturismo, e, portanto, é um projeto que, aliás, uma coisa que eu comentei no início, uma unidade de enoturismo deveria ser visto não como uma loja ou um posto de venda, mas sim toda a produção, ou seja, toda a empresa, a produção, a parte de comercial e serviço pós-venda. E o que eu quero dizer com isto é simples, é que nós estamos todos os dias a ser avaliados por quem nos visita, e são essas pessoas que, no fundo, que neste momento nos estão a validar ou a certificar, podemos dizer assim, ou até pôr em causa alguma certificação que temos, porque, no fundo, eles hoje têm um poder muito grande nas mãos. Toda esta geração millennial usa muito, tem muito poder na ponta dos dedos e, portanto, o que eu quero dizer com isto é que qualquer desvio ou qualquer porque eles levam muito em conta esta questão ambiental e para nós isso é fundamental, não só sermos, mas também parecermos. E, portanto, isso é para nós claramente importante transmitir, porque, no fundo, longe vai o tempo em que, para vender uma garrafa de vinho, era preciso ter uma boa imagem e um contrarótulo para contar a história. Hoje em dia, as pessoas querem beber dessa história, querem beber essa experiência. E, portanto, é para nós importante toda essa questão ambiental em termos de imagem. Mas já lá vamos em termos aos aspectos da produção. E em relação às certificações, e aproveitando um pouco temos aqui o Dr. Pedro Fernandes, existem muitas certificações e dentro daquilo que é o nosso público-alvo, ou alguns mercados-alvo, exigem-nos muitas, são as green choices. No fundo temos as orgânicas, as biodinâmicas, as veganas, as certificações de sustentabilidade, vinhos naturais, embalagem ambientalmente responsável, carbono zero. Bom, há uma infinidade de certificações em que penso que, já falando um pouco mais em termos geracional, vem a geração Centennial, que é claramente aquela que vem com um outro tipo de preocupação. E, portanto, pretende ter algum tipo de informação, sim, na garrafa. Espero bem que não sejamos alcançados pela Agenda 2230, em que um dos compromissos é uma redução de 20% do uso nocivo do álcool. Espero bem que o vinho não venha a estar incluído nessas medidas, mas, no fundo, há que ser razoável naquilo que temos que nos exigem colocar na garrafa. E, portanto, eu acho que esta nova geração que aí vem está mais preocupada em perceber a genuinidade do processo, do produtor, e, portanto, o verdadeiro certificador para esse tipo de consumidor é claramente a imagem de marca do produtor. E penso que, e ainda estão à parte produtiva, mas antes disso, ainda há 2 dias atrás, o secretário-geral da ONU falava que se já tivéssemos avançado mais e não estar tão dependente das energias fósseis, poderíamos evitar guerras. Eu penso que essas declarações vêm um pouco com algum atraso, por um lado, porque acho que o que nós neste momento já devíamos estar a discutir era
a escassez de um outro bem essencial, que é a água. E, portanto, é aqui que eu vou avançar um pouco mais na questão de produção e de custos, que é, no fundo, a própria gestão da água. Quando falamos, há pouco falou-se dos fotovoltaicos, se há a forma mais fácil de produzir energia, é claramente uma folha verde e sã. Se há uma forma muito fácil de poupar água, é ter o solo ocupado e com vida. Para isso, também precisamos de pessoas. Já lá vamos às pessoas e ao indivíduo, mas, no fundo, em termos daquilo que é a abordagem em termos de viticultura, fala-se muito na falta de água. Eu acho que não há falta de água. Eu acho que há falta de capacidade de armazenamento de água, por um lado, e há capacidade de retenção de água. Porque se não temos os solos ocupados, se não temos o solo vivo, que é isso que também falámos há pouco, de começarmos a ver que uma produção não é só a parte aérea, ou não é só os quilos que vão produzir, mas sim todo o ecossistema que vem já do solo, que precisa de porosidade, e, portanto, se precisa de porosidade, precisa de ter claramente raízes. Para ter raízes, é uma planta com muita saúde. Há que ter um bom ecossistema, e um ecossistema que começa da terra, planta, ar, e, portanto, a melhor forma para conseguirmos captar ou preservar a água que nos cai do céu é precisamente aumentar a capacidade de retenção de água no solo. E para isso precisamos de ter a terra ocupada, e ela só se ocupa e só é mantida se tivermos a tal exploração agrícola a funcionar, e precisamos de gente para isso. E isso é claramente um outro problema que nós temos em toda a parte agrícola, é claramente a falta de mão de obra. E, portanto, onde é que eu quero chegar? É que nós precisamos, por um lado, de colocar um ecossistema a funcionar, para poupar água, eu até diria que, mesmo das alterações climáticas, está mais que provado que a melhor forma de baixarmos a temperatura é colocar plantas a funcionar. E a diferença de um solo, não estou a dizer, não me interpretem mal, mas a diferença de temperatura de um solo nu para um solo que está com mulching, ou que é, hoje em dia, todas as vinhas começam a ter muita plantação de colocação de enraivamento. Só que muitas das vezes só o enraivamento acaba quando tiram a fotografia para o Instagram. Ou seja, quando têm flores muito bonitas, tiram uma fotografia e a partir dali é cortado. Quando falamos em biodiversidade, há que também sabermos conviver com a biodiversidade e tirar partido também das plantas que nós temos. E muitas das vezes o que eu vejo é cortes muito precoces desse coberto vegetal, e que poderia muito bem usarmos aquilo que muitas das vezes chamam que são plantas que são plantas infestantes. Nós temos que começar a usar as plantas e torná-las cooperantes. E nós, nessa questão da preservação da temperatura e dar melhores condições para a planta produzir, é claramente com ensobramento. E da questão da mão de obra, é assim, eu acho que o que nós temos que fazer, e dando um pouco a razão à doutora Manuela Ribeiro, é preciso a educação dos empresários, mas eu acho que é preciso a educação das pessoas em si, no global. Porque, no fundo, uma empresa é um conjunto de pessoas, e o que eu vejo, e voltando então ao meu discurso inicial, da questão do indivíduo para a empresa, eu não tenho dúvidas que o melhor meio de melhorarmos nas nossas métricas de certificação é claramente envolver as pessoas que nelas trabalham. Elas é que sabem onde é que podemos poupar, onde é que podemos melhorar os nossos processos, e eu enquanto microprodutor, vejo um pouco as grandes diferenças em termos de certificação, que é, por exemplo, numa empresa, podemos falar de melhoria contínua, e num caso de um microprodutor, não há melhoria contínua. Nós
temos uma filosofia de vida e temos que implementar. E para mim, eu acho que, no caso de uma empresa, por exemplo, pratica-se sustentabilidade e num microprodutor ou num indivíduo é-se sustentável, não se pratica, somos sustentáveis. E, portanto, acho que devemos valorizar esta questão do indivíduo, devemos envolver as pessoas, tal como eu disse, nas métricas e, portanto, reforçar aqui a importância do indivíduo. Ou então, finalizando, trabalhemos as pessoas e teremos então uma empresa ou uma região sustentável. E termino. Muito bem. E pensando nesse aspecto que referiu da importância também das plantas para a retenção de água nos solos, o que é que acha que tem melhor efeito ambiental? É um terreno ocupado por um campo de golfe ou é um terreno ocupado por uma central fotovoltaica, em que a vegetação é metálica, entre aspas? Vamos ver, o campo de golfe, eu não sou contra a existência do campo de golfe, dependendo muito do sítio onde estamos. Por exemplo, e eu há pouco falei da questão do enoturismo, um dos lemas que eu lancei internamente na Quinta de Portal em 2016 foi mais vinha no jardim e mais jardim na vinha. Quero com isto dizer que acho que no Douro não devemos ter um jardim como se fosse no Algarve, e devemos ter um jardim sim, mas com plantas autóctones da região, porque no fundo acho que quando um turista está aqui neste projeto, não gosta de ver barreiras. Portanto, uma coisa, no fundo, o cenário real tem que estar de acordo com aquilo que nós queremos passar como fachada. E, portanto, acho que o que está junto à casa onde nós recebemos as pessoas deverá estar, de igual forma, é uma vinha. Portanto, nós na vinha temos que chegar a uma vinha e ver também alguma preocupação, podemos dizer até de arquitetura paisagística, que faz sentido, mas com esta preocupação de que tudo aquilo que a pessoa vê esteja de acordo com o produto que nós produzimos. E, portanto, na questão voltando atrás, a questão do golfe é necessário para o Algarve, não é necessário para o Douro. Portanto, tudo tem o seu lugar. Em relação aos fotovoltaicos, acho que sim, senhor, porque estamos a falar de um país que tem umas excelentes condições em termos de sol. O Portal, por exemplo, estamos com a instalação de 50% das nossas necessidades de painéis fotovoltaicos, mas isso vale o que vale. Voltamos àquilo que já se falou aqui, vale o que vale. Para mim, o mais importante para nós é a tal saúde em termos do que é a nossa exploração agrícola, termos um solo saudável, só com isso é que conseguimos ter plantas saudáveis, a partir daí podemos ter fruto saudável e depois um vinho que realmente pode mostrar todo o esforço que nós fizemos ao longo de todo o processo. Eu acho que é esse o grande desafio, ou a grande ambição de um produtor de vinho, é que quando estamos perante um vinho ele consiga transmitir toda esta preocupação. Pode parecer estranho que até que ponto um provador pode pegar em dois vinhos e dizer que um vem de práticas sustentáveis e outros não. Sei que é difícil isso, mas quando se prova um vinho feito com toda esta preocupação da terra até ao copo, isso lhes garanto que se vê a olhos vistos e tem em nós reações que um vinho feito com muito menos preocupações ambientais e não só, não consegue transmitir. Muito bem. Então, depois de termos esta perspectiva na ótica das empresas e das organizações, podíamos abordar a questão pelo lado dos consumidores. Até que ponto os consumidores valorizam cada vez mais
a ação das empresas na defesa do ambiente e até que ponto os consumidores eles consideram de facto a defesa do ambiente e fazem as suas opções em conformidade com a defesa do ambiente? Ou será que eles se limitam a achar que têm um papel passivo e que não têm que ter um papel ativo nesse domínio? Por isso cá podíamos voltar, neste caso, ao engenheiro Paulo Fernandes. Pedro Fernandes. Pronto, toca num assunto muito importante porque nós falámos da economia circular, falámos da pegada hídrica, falámos da pegada de carbono, mas uma coisa que une, e agora o sistema de gestão ambiental também, o que une isto tudo é a avaliação do ciclo de vida. A avaliação do ciclo de vida é o impacto que as minhas atividades têm no ambiente. E não estou só a falar das atividades que eu pratico na minha fábrica, mas o resultado da minha compra de matéria-prima, o que é que vai acontecer no passado e no futuro. E isso implica um grande conhecimento da minha cadeia de valor. E isso vai implicar eu conhecer os meus fornecedores, mas também implica conhecer os meus clientes, que são os consumidores. Como dizia o Paulo muito bem, neste momento estas novas gerações querem saber a história. E se eu chegar à conclusão que eu estou a comprar uma coisa que a história não é propriamente a melhor, significa que a probabilidade de comprar é mais reduzida. Portanto, numa análise de ciclo de vida, e é por isso que fala-se muito porque é que vou escolher este ou aquele, um mesmo produto tem avaliações de ciclo de vidas distintas e pode ter impactos diferentes. E é isso que cada vez mais se tenta passar para o consumidor para o ajudar a tomar uma escolha, a fazer uma escolha. Porque, por exemplo, fala-se nos carros elétricos, mas se a energia elétrica que os fornece é de origem fóssil, o peso não é tão positivo como se a energia elétrica desses carros for de origem renovável. E estamos a falar, o eletrão é o mesmo, a origem é que é diferente. Portanto, numa análise de ciclo de vida, nós temos de pensar o que está para trás para poder prestar precisamente para os consumidores essa informação. Eu, como consumidor, procuro cada vez mais comprar o que é nosso, o que é nacional, procurar mais comprar local, tentar ver aquelas soluções que são melhores para o ambiente, mas isso é uma decisão que cada um tem que tomar. Mas uma coisa é certa, nenhuma empresa vende aquilo, ou melhor, nenhuma empresa produz aquilo que não se vende. E cada vez mais há consumidores a pedirem ambiente e, portanto, acho que as empresas cada vez mais estão a ir nesse sentido. E acho que nós temos também, muitas vezes, os consumidores bem informados vão nesse sentido, mas nós temos muitas vezes também de ter o nosso papel de informar os consumidores do que é bom e do que é mau, evitando, obviamente, o greenwashing. Porque, por exemplo, dizer que a água é livre de glúten, enfim, ou que não tem, que a água não tem emissões não faz emissões de carbono. Pronto, uma água com gasosa se calhar faz isso. Mas há o greenwashing que promove informações erradas. E é o grande papel que as empresas têm que ter, é informar, porque o consumidor está pronto a alinhar com a ideia do ambiente. Muito bem. Para a doutora Manuela Ribeiro, esta questão da defesa do ambiente na ótica dos consumidores, acha que eles pensam que isso é uma obrigação das empresas e dos governos e que não lhes diz diretamente respeito a termos de opções? Acho que tenho uma opinião um bocadinho diferente. Neste momento, as novas gerações, nomeadamente a Millennial e a geração Z, são miúdos que têm outra forma de estar, têm outra forma de olhar para a vida e claramente eles exigem alternativas mais sustentáveis. E isso vê-se muito na forma... E isso já está a acontecer há algum tempo. Posso dizer que mais ou menos em 2010, 2011, as grandes marcas de luxo já que tinham criado uma aliança que se chamava Sustainable Luxury Alliance.
E era exatamente, nessa altura já estavam a pensar tudo, desde grandes marcas italianas de roupa a fazerem acordos especiais com os seus produtores de matéria-prima, nomeadamente havia uma marca que é a Europeana, que que usa uma malha, que usa uma lã, que é a vicunha, que já tinha na altura um acordo com o governo peruano para defender os animais, para poder continuar a utilizar aquilo, a Cartier com os brilhantes, portanto isso é uma coisa que entendo porquê, porque eles sabiam que essas pessoas estavam muito bem informadas e para elas isso era importante. Passaram-se 11 anos, hoje cada vez mais isso é importante, os consumidores pedem, por isso é que as grandes marcas, por exemplo, no caso da têxtil, as grandes marcas internacionais estão todas a pedir. O problema está a ser em as empresas terem capacidade de resposta, quer seja para a informação, porque eles já começam a pedir a pegada de uma t-shirt. Em termos de comunicação existem coisas incríveis nas feiras, por exemplo, há um site que apareceu numa feira há 2 anos, em que o próprio consumidor entrava, era uma aplicação, era uma app, em que o consumidor entrava e tinha a hipótese de calcular o grau de sustentabilidade de uma t-shirt. E a pessoa ia dizendo, quer uma t-shirt de algodão ou quer de uma fibra sintética, quer a t-shirt vai ser tingida com que tipo de tinta, como é que vai ser a produção, e chegava ao fim e dizia, esta t-shirt que acabou de escolher tem este nível de sustentabilidade, o que é que vai acontecer com a t-shirt no fim de vida? E, portanto, no fundo, o que é que nós estamos a ser levados? Para um outro tipo de consumo, é preciso que aquela coisa de comprar, e o caso da têxtil é muito interessante nisto, até porque a têxtil tem níveis de resíduos elevadíssimos, está numa situação muito complicada, porque é muito resíduo. E os consumidores começam a estar mais claros relativamente a isso, no sentido de... Mas depois tem aqui outra questão, que é comprar menos t-shirts, mas comprar t-shirts melhores, mas ao mesmo tempo também tem que saber que hoje quando compra uma t-shirt vermelha, ela vai continuar a ser vermelha, porque o nível de produtos químicos que ela tem garante a fixação da cor, e se eu passar para alternativas mais naturais, se calhar aquele vermelho vai deixar de ser um bocadinho menos vermelho. E, portanto, mais uma vez, existe aqui muita informação para os consumidores para perceber o que é que pode acontecer com aquele produto, sabendo que os produtos vão ser mais caros, naturalmente, e vão ser para durar mais tempo, porque não há hipótese de facto, tratar tanto resíduo. Portanto, os consumidores, mas os consumidores mais novos são disponíveis para isso. No mobiliário, uma tendência que começa a acontecer é alugar móveis. O IKEA já está a fazer isso, nos Estados Unidos já se faz isso há alguns anos, e então as pessoas já começam a aceitar que estão numa casa, o tipo de vida das pessoas mudou, e portanto as pessoas estão numa casa, depois podem mudar para outra cidade, hoje essa mudança também é muito mais simples, então eu não vou comprar os móveis, eu vou alugar os móveis, e as empresas têm que estar disponíveis para isso. Portanto, era aquilo que o Pedro Fernandes estava a falar, é preciso conhecer muito bem os hábitos, não só os atuais, mas também as tendências, que é para eu, com o tempo, eu conseguir adequar a minha produção àquilo que o mercado quer. Neste momento, os consumidores claramente estão a exigir muita coisa. Estão e temos que estar preparados para isso, porque eles também querem saber mais e porque hoje é muito fácil saber. Hoje é muito fácil dar à internet e procurar. E, portanto, temos que estar, de facto, claramente disponíveis para isso e para entregar essas soluções que eles estão a pedir, porque o mercado mudou. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, é nós pararmos de achar que o mercado não mudou. O mercado mudou e não vale a pena querer andar para trás. É preciso perceber onde é que estamos, para onde é que estamos a ir e o que é que eu posso fazer para responder àquilo que cada vez mais vai ser uma exigência. Portanto, acho que é um desafio muito interessante. Muito obrigado, Manuela Ribeiro. O Paulo Coutinho também partilha da mesma visão, ou seja, os consumidores defendem o princípio da proteção do ambiente e são coerentes e praticam a proteção do ambiente ou há algumas, por vezes, algumas incoerências? Não, há sempre algumas incoerências, isso já sabemos. Mas no que toca à maioria, e eu posso dizer que há mercados dos mais exigentes, como seja finlandês e Canadá, já nos avisaram de que a partir de 2025, um produtor que não tenha pelo menos uma certificação, mas aconselham a que tenham 3 ou 4, dentro daquelas que eu falei, das Green Choices, não vendem nenhuma garrafa. Portanto, eles sabem perfeitamente do desafio que vai ser, conhecem bem o mercado, e sabem perfeitamente que já lançaram esse aviso aos produtores de que, se não for assim, podem fechar porque não vão vender lá nenhuma garrafa.
E, portanto, são boas notícias para a APSER. São boas notícias para a APSER, sim, claro que sim, mas penso que isso é algo que nos deve assustar, e dentro daquilo que eu falei agora, a doutora Manuela Ribeiro dizer que não podemos andar para trás, eu acho que no caso da agricultura, e foi algo também que eu também já lancei, que nós temos que regressar um bocadinho ao passado. Agora, no caso da agricultura, que é voltarmos a muitas outras práticas que existiam no passado e que nós demos e destruímos muitas dessas práticas, nomeadamente por respeito pelas linhas de água, a construção de charcas e todas as vinhas tinham uma charca ou tinham uma forma de armazenar água. E nós destruímos isso tudo, em termos no que foi todo o caminho que nos levou até aqui. Portanto, nós só precisamos de voltar um bocadinho para o passado, à forma de trabalhar de antigamente, mas com o conhecimento de hoje e com os olhos claramente postos no futuro. Mas esse é um caminho que temos que fazer. Até certo ponto, nós podemos considerar que o setor dos vinhos, ou o vinho como produto, tendo milhares de anos, é um dos setores mais sustentáveis que existe? Não é de todo sustentável se não tivermos todas estas preocupações que uma certificação a certificação existe, e ainda bem, para nos abrir ou para solidificar um pouco todo este percurso. Mas não é de todo isento de uma pegada forte. Agora, há formas, eu acho que toda essa revolução, não direi industrial, mas toda esta, durante muitos anos nós tivemos uma exploração agrícola. Há termo pior para uma unidade agrícola é chamar-lhe uma exploração. Portanto, nós não temos nada que explorar a parte agrícola, nós temos a que preservar e recuperar muito daquilo que são os nossos solos, para não estar a repetir. Mas, no fundo, temos que começar a produzir com outro tipo de conhecimento, e hoje só não tem o conhecimento quem não quiser. Muito bem. Nós chegámos ao fim do tempo que tínhamos previsto, por isso resta-me agradecer muito a vossa participação, o excelente contributo que trouxeram ao debate, também agradecer aquelas pessoas que nos acompanharam em direto e informar que vamos ter a reportagem sobre esta conversa na próxima edição do semanário Vida Económica, e também a gravação do debate vai ficar disponível. Por isso, muito obrigado a todos pelo vosso contributo e até ao próximo evento. Tá? Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.